Boa noite. A Rede Globo e suas afiliadas nos municípios onde a eleição não foi decidida no primeiro turno, começa agora, a partir de agora, os debates do segundo turno com os candidatos a prefeito. Aqui na Bahia, as duas cidades onde este debate se realizará esta noite é em Salvador e é em Vitória da Conquista. É o último encontro antes de conhecermos a sua decisão, eleitor, na votação do próximo domingo. Aqui no estúdio da TV Bahia, no bairro da Federação, os candidatos ACM Neto, do DEM, e Pelegrino, do PT, vão apresentar projetos para administrar a capital baiana nos próximos 4 anos. A você cabe examinar as propostas, avaliar o desempenho de cada um e votar conscientemente. A posição dos candidatos no estúdio foi escolhida por sorteio. Vamos então às regras do debate. Em 3 blocos de debate, os candidatos fazem perguntas entre si. São 4 perguntas por bloco, 2 para cada candidato. O candidato que faz a primeira pergunta é decidido por sorteio. Ele tem 30 segundos para perguntar. O outro tem 1 minuto e 20 para responder. Depois, quem perguntou tem 40 segundos para a réplica. E quem respondeu também tem 40 segundos para a tréplica. A segunda pergunta é feita pelo candidato que respondeu na primeira rodada. E assim sucessivamente. No primeiro bloco, o tema é livre. No segundo, o tema é decidido por sorteio antes de cada pergunta. O candidato que fez a primeira pergunta, no primeiro bloco, agora responde. E o que respondeu é o primeiro a perguntar no segundo. No último bloco, o tema é livre. Há novo sorteio para decidir qual candidato faz a primeira pergunta. Depois, segue-se a ordem, alternando os candidatos. Antes de encerrar o debate, cada um fará as considerações finais. Nas considerações, será seguida a mesma ordem decidida no sorteio da posição dos candidatos no estúdio. As regras assinadas pelos candidatos não permitem ofensas pessoais, nem acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado por nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto, panfleto ou equipamento eletrônico. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Nós vamos então começar o debate. Neste primeiro bloco, como o tema será livre, o sorteio será apenas do candidato que deve fazer a primeira pergunta e eu vou proceder ao sorteio. Aqui nessa urna estão 2 nomes dos 2 candidatos. Eu peguei um dos nomes e o primeiro a perguntar será Nelson Pelegrino. 30 segundos para a pergunta. Boa noite a todos, boa noite Alexandre, boa noite candidato Neto, boa noite a vocês que estão nos ouvindo. Candidato Neto, o trânsito de Salvador está completamente travado. O senhor, na campanha eleitoral, apresentou uma proposta muito semelhante à nossa, quase que uma cópia em relação aos nossos 12 pontos críticos. Quanto custa essa intervenção e onde o senhor vai arrumar dinheiro para fazê-la? 1 minuto e 20 para a resposta. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Nelson. Boa noite a você que nos assiste nesse momento, o último debate da eleição. Nelson, a nossa intervenção é diferente da sua. Primeiro, não copiei absolutamente nada. Apresentei o meu plano de governo no começo de agosto. E na apresentação já estava ali previsto a construção de 6 viadutos integrados aos corredores exclusivos para os ônibus em Salvador. A estimativa de custo desse projeto é de 350 milhões de reais. Como é que nós vamos financiar? Você sabe, ano que vem vai haver concessão do serviço de ônibus na nossa cidade. Nós queremos colocar como uma das contrapartidas para a concessão do serviço de ônibus em Salvador exatamente essas intervenções de obras físicas, que não vão ser realizadas da noite para o dia, mas que nós vamos começar a fazer já a partir do ano que vem.
Nós sabemos de onde tirar o dinheiro. Outra parte dos recursos, nós vamos buscar onde? Financiamento externo e também o apoio do governo federal. Portanto, vai ser um conjunto. Investimento da iniciativa privada, financiamento externo, apoio do governo federal e, é claro, a liderança e coordenação da prefeitura para fazer os 6 viadutos interligados com os corredores exclusivos para os ônibus de Salvador. Réplica, 40 segundos. Colocar no custo da tarifa essa obra vai encarecer a tarifa de transporte coletivo. Portanto, esse não é o melhor caminho. Segundo, Salvador só tem capacidade de endividamento para 200 bilhões nos próximos 4 anos. Então, não será possível fazer essas intervenções que ele está propondo. Nós sim, nós temos o apoio do governo do Estado e do governo federal, já estamos conversando com o governo federal, o governo do Estado já encaminhou, inclusive, o projeto, e nós, com a cobertura, com o cobertor do governo do Estado, podemos captar 400 milhões para fazer a intervenção nos 12 pontos críticos que nós apresentamos no nosso horário eleitoral gratuito, que é um compromisso que nós temos com a cidade. 40 segundos para a tréplica. Eu não sei de onde é que o candidato Nelson Pellegrino tirou a ideia de que eu vou colocar isso no preço da tarifa. De forma alguma. Nós vamos exigir, como parte do investimento, do concessionário de serviço público. O candidato Nelson Pellegrino, eu vou jogar duro com os empresários de ônibus. Eu vou cobrar muito dos empresários de ônibus. E eles vão ter que investir na infraestrutura da cidade. E parte desses recursos nós vamos tirar da concessão, que vai ter que ser feita já no ano que vem, do serviço de ônibus. A outra parte nós vamos buscar com financiamento externo. Está tudo já precificado, o projeto já está estudado, nós sabemos onde buscar e com competência nós vamos realizar as obras. Bem, agora a próxima pergunta é formulada pelo candidato ACM Neto. Bom, a conta de água em Salvador está muito cara. Somente esse ano, a Embasa do PT, do deputado Pellegrino, aumentou a conta de água no dobro da inflação. O povo de Salvador paga 120% a mais do que o morador de Teresina, no Piauí. É uma conta abusiva. Eu gostaria de saber do candidato Pellegrino se ele acha justo que o povo de Salvador pague uma conta de água tão cara como paga hoje em dia, cobrada pela Embasa do PT. A pergunta vale para o candidato do DEM. Se ele acha justo a população de Salvador pagar a taxa de esgoto, que foi instituída na administração deles. Fizeram o Baía Azul, gastaram mais de 1 bilhão, não fizeram as ligações domiciliares, nós tivemos que refazer todo o projeto do Baía Azul, e antes de fazer as ligações domiciliares, eles passaram a cobrar a taxa de esgoto. 40% sobre a conta. 40%. Eles instituíram a taxa de esgoto. Agora, o que ele talvez não saiba, que não entende um pouco dessa situação, é que para fazer a universalização, que é a meta da Embasa, que está prevista, você que está na sua casa me ouvindo, que não tem esgoto na porta da sua casa, que não tem água na porta da sua casa, que é 20% da população, porque nós estamos ampliando, o governo ampliou e muito essa cobertura, veio de emissário submarino agora. Para financiar isso, nós temos 2 caminhos. Um é através da tarifa e o outro é privatizando. Eles privatizaram a Coelba e a conta de luz cresceu 400%. Nós não estamos no caminho das privatizações, nós estamos no caminho da sustentabilidade do sistema. Então, essa tarifa ela vai universalizar a água e esgoto em Salvador. Todo mundo vai ter serviço de água e esgoto na sua casa. Isso é fundamental para a população, porque saneamento básico é saúde, é prevenção. Isso é fundamental para você que está nos ouvindo e é fundamental para a cidade também, que tem que crescer de forma sustentável. Vejam que o candidato Nelson Pellegrino acaba de defender a tarifa extorsiva de água que é praticada pela Embasa. Na minha opinião, deputado Pellegrino, nada justifica uma tarifa tão cara de água como o PT hoje cobra. É um absurdo. Eu, como prefeito, quero instituir uma agência reguladora. Todos os serviços que são concessão da prefeitura, como é o caso do serviço de água, vão passar por um acompanhamento dessa agência. E as tarifas vão ser reguladas e acompanhadas pela prefeitura. Nós não vamos deixar a Embasa fazer o que faz hoje, porque ela fere o direito do consumidor. Eu quero defender o consumidor de Salvador contra a tarifa extorsiva que vocês cobram. Devia ter defendido quando fez a taxa de esgoto, que é 40% do preço da conta de água que você paga em casa. E o que é pior, eles cobraram a taxa de esgoto sem sequer prestar o serviço. Não vi a voz deles se levantar contra a tarifa de esgoto. Agora, quero dizer para vocês que nós vamos controlar sim. A Embasa é concessionária do município. E nós vamos fazer todo o processo de regulação e de fiscalização. Agora,
ele está defendendo que os 20% da população de Salvador que não tem água e esgoto não tenha. E eu sim vou, em parceria com a Embasa, levar água e esgoto para toda a população de Salvador, porque isso é saúde e é qualidade de vida também. Candidato Pellegrino, o senhor formula agora a próxima pergunta. Candidato ACM Neto, o senhor se notabilizou em todos os seus mandatos pela virulência na oposição ao presidente Lula, disse que ia dar uma surra nele, na virulência contra a presidente Dilma e também contra o governador Jacques Wagner. Agora colocou na televisão, inclusive de forma truncada, uma declaração da presidente Dilma e não diz como vai financiar a cidade, que precisa de uma complementação do orçamento. Inclusive disse que tem o apoio do PNDB, não tem. Como o senhor pensa financiar a nossa cidade sem apoio do governo do Estado, sem apoio do governo federal? Deputado Nelson Pellegrino, ao contrário do senhor, eu acho que Salvador pode andar com as próprias pernas. Eu não vou transferir a responsabilidade, aquilo que é dever do prefeito, para ninguém. Até porque quem tem que cuidar da cidade é o prefeito. Essa coisa do alinhamento, em 2010, foi exatamente o discurso da reeleição de Jacques Wagner. E veja como está a Bahia. A violência só cresce, a educação em greve 120 dias, a saúde um caos. Eu vou chamar a responsabilidade para mim. Vou ter um novo modelo de gestão na cidade de Salvador. Salvador vai crescer, a economia de Salvador vai crescer. Nós vamos arrecadar mais a partir do crescimento econômico. Aliás, o que não está acontecendo na Bahia. Por outro lado, deputado Pellegrino, eu vou aplicar bem o dinheiro público. Comigo não vai ter desperdício. Já no primeiro ano, nós vamos economizar 300 milhões de reais. Com essa economia de 300 milhões de reais, nós vamos adotar as ações que são urgentes e imediatas, que não podem esperar. Tapar os buracos, limpar as ruas, iluminar a cidade, colocar para funcionar os postos de saúde, a guarda municipal, começar o nosso programa de creches e de alfabetização, organizar o trânsito de Salvador. Tudo isso será feito com dinheiro da prefeitura. E fazendo isso, nós vamos criar as condições para Salvador crescer a sua economia e andar com as próprias pernas. Tudo que ele está dizendo que pode fazer, eu farei também, não tenho dúvida nenhuma. A discussão aqui é quem pode mais. A prefeitura tem uma dívida de 2 bilhões de reais, uma dívida flutuante de 600 milhões, está no calque, só tem 100 milhões de reais por ano, e os investimentos estratégicos da cidade, no trânsito, no transporte, na saúde, na educação, na infraestrutura da cidade, precisa da parceria do governo do Estado, precisa da parceria do governo federal. Ele sabe disso, ele sabe muito bem. Agora, nós vamos sim fazer os 12 pontos críticos, nós vamos concluir o metrô, vamos fazer as 12 UPAs, vamos fazer 138 creches, vamos gerar 100 mil vagas em cursos profissionalizantes, tudo isso em parceria e muito mais com o governo do Estado e com o governo federal. O deputado Pellegrino passou essa campanha toda tentando disseminar o medo na cidade, fazendo uma chantagem psicológica com você, eleitor de Salvador. Eu quero conversar com você agora. Salvador tendo um bom prefeito, um prefeito competente, que faça bons projetos, que leve esses projetos para o governo do Estado e para o governo federal, não será perseguido. Hora nenhuma, nem a presidente da República, nem o governador do Estado disseram que vão perseguir a cidade. Isso não vai acontecer. Se eu for eleito no domingo, acabou a disputa, acabou o palanque. Vou procurar manter uma relação harmônica com o governador e com a presidente, porém, reafirmando sempre que Salvador pode e vai andar com as suas próprias pernas. Candidato ACM Neto, o senhor faz a pergunta agora. Deputado Nelson Pellegrino, o senhor deu uma entrevista em Varela em que o senhor dizia que era o coordenador de segurança do Estado da Bahia, do governo de Jacques Wagner. Agora, recentemente, o senhor mudou. Nos debates, o senhor nega que tenha sido coordenador de segurança. Eu queria dar ao senhor a oportunidade de explicar à cidade de Salvador por que o senhor mudou. Por que o senhor disse que era o coordenador e agora não reconhece mais isso? Quem tem mudado discurso muito nessa campanha é o candidato do DEM. Toda hora ele muda o discurso. E quero dizer para ele que em relação à chantagem, que em relação à perseguição, isso foi no tempo que eles governaram a Bahia. Fizeram isso com a prefeita Alice Tamada. Agora, ele fica querendo me confundir sempre, tanto que a Justiça me deu direito de resposta. Eu fui secretário de Justiça, secretário de Segurança Pública é outra coisa. Eu era coordenador do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A mim cabiam a parte que foi feita, que eram as ações, inclusive, sociais. Quando nós implantamos o território de paz, no bairro do Beru, houve uma queda de todos os índices de criminalidade naquele bairro. Política efetiva. As bases comunitárias do governo do Estado, as 7 bases que foram implantadas em Salvador, reduziram em 50% a criminalidade. Esse é o caminho que ele não sabe. É o caminho de investir no social. É investir no policiamento comunitário, é investir na saúde, na educação, na juventude, na geração de emprego e renda, na formação profissional. É assim que eu vou fazer.
Eu vou ser parceiro do governo do Estado em todas as bases comunitárias, vou cobrar que outras bases sejam instaladas e vou fazer a minha parte como prefeito, que é a parte social, também contratando guarda municipal, fazendo vídeo de monitoramento, mas, acima de tudo, fazendo programas sociais. Infelizmente, ele não entende a matéria e quer lhe confundir, mas esse é o caminho para a gente poder reduzir a criminalidade em Salvador. O deputado Pelegrino não respondeu a pergunta que eu fiz e fica com um jogo de palavras. Agora, para esclarecer isso, eu queria, nesse momento, pedir à minha equipe de comunicação que está assistindo o debate que coloque na minha página do Facebook o vídeo do deputado Nelson Pelegrino em entrevista à Varela, dizendo que era o coordenador do Programa de Segurança Pública do Estado e que entendia muito da matéria. Por que agora ele foge? Porque ele fracassou, foi testado e reprovado. Hoje, a violência e a criminalidade só fazem crescer em Salvador. E, lamentavelmente, o senhor teve responsabilidade sobre isso. Agora tenta se esquivar. Mas está aí o vídeo, quem quiser pode assistir daqui a pouquinho no meu Facebook. Deputado Semineto, mantenha o nível do debate. O Salvador quer discutir proposta. Não vem com essa história de fracasso. Todo mundo sabe quem é que é fracassado aqui. Agora mantenha o nível do debate, vamos discutir ideias e propostas. Não tente ficar querendo enganar os eleitores de Salvador. Não fique fazendo manipulações. Todo mundo sabe. Eu fui secretário de Justiça e fui um secretário muito bem avaliado. Aliás, tive direito de resposta tudo concedido pela Justiça. E as ações sociais que nós fizemos no bairro Beirute Tancredo Neves, elas reduziram a criminalidade naquele bairro e as bases comunitárias de segurança estão reduzindo em 50%. Esse é o caminho para a gente, inclusive, enfrentar e equacionar o problema da segurança pública em Salvador. E eu serei parceiro do governo do Estado, coisa que ele não é. Ele é inimigo do governo do Estado e do governo federal. Bom, termina aqui o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador. Depois dos comerciais, voltaremos com o bloco de tema determinado por sorteio.